Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira para a glória de Deus. E não menos importante, hoje é nosso dia, nossa segunda-feira devocional, então se inscreva aqui no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam ser aí abençoadas aí. Como passou rápido, temos aí mais apenas 2 meses para que o ano se termine. 2 meses para que o nosso devocional também aí termine e se conclua esse propósito aqui que o Senhor colocou no meu coração, e nós vamos aqui firmes e fortes em nome de Jesus até o final, se assim o Senhor me permitir. Então, compartilhe, não deixe de compartilhar, não deixe de estar aqui todas as segundas-feiras e pegue aí o seu caderno, a sua Bíblia e vamos aprender aqui mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Então, hoje o nosso tema é a ressurreição de Jesus. O texto base é João, capítulo 20, do 1 ao 9. Então, a ressurreição de Jesus. Texto base, João, capítulo 20, do 1 ao 9, eu vou ler todo ele. E acompanhe aí na sua Bíblia. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não encontrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegará primeiro ao sepulcro e viu e creu. E versículo 9. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Aleluia. Então, vamos aqui discorrer aqui e entender um pouquinho o contexto, enfim, o objetivo, todo o contexto e aí a conclusão daquilo que, da ressurreição de Jesus. Semana passada nós vimos aqui a morte de Jesus e agora nós vamos ver aqui a ressurreição. Jesus ressuscitou, ele vive para a glória de Deus, por isso que eu e você podemos ter vida. Vida porque Jesus ressuscitou, ele foi para a cruz. Quem merecia a morte de cruz éramos eu e você, não ele. Mas Jesus se fez maldito em meu e teu lugar para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos nos reconectar, nós pudéssemos ter novamente uma aliança com Deus. Amém? Então a exposição do texto vai dizer assim: a morte de Jesus na sexta trouxe um silêncio assustador para os discípulos. Mas no domingo, logo pela manhã, o som da ressurreição foi ouvido. Glória a Deus. Essa parte da história é narrada aqui por João, com detalhes preciosos. Então, o silêncio de Jesus, ele muitas das vezes ele vai assustar a nossa alma, por causa do pavor, do medo. Mas enquanto a sexta nos tirou a paz, o domingo resplandeceu, nos trazendo novamente a paz e a esperança de uma nova vida, de uma nova transformação de um cenário. E aqui eu quero dizer algo para vocês. Quantas vezes você orou ou você está orando por algo e você não ouve nem um sim nem um não? Você ouve apenas silêncio. Até tem um costume que nós dizemos que o céu está de bronze. Parece que o Senhor ele não está nos ouvindo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Mesmo em silêncio, o Senhor ele está ouvindo e ele está trabalhando em teu favor. Ele não se esqueceu daquilo que ele te prometeu. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir no tempo oportuno dele, para que o nome do Pai seja glorificado. Então,
Não é porque o Senhor ele está em silêncio ou o céu está em silêncio que ele não está te ouvindo. Ele está te ouvindo atentamente. A palavra do Senhor vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados, tampados, para que não possa ouvir. Toda vez que você dobra os seus joelhos, toda vez que você vai ao trono, toda vez que você vai importunar o trono da graça, quando você vai orar a Deus, o céu fica em silêncio. Porque Deus quer prestar atenção no Filho dele. É como se ele dissesse assim aos anjos: fiquem todos quietos agora, porque o meu filho vai falar comigo. E ele faz questão de te ouvir atentamente. Jesus, ele te ouve atentamente, ele ouve as suas orações. Então não pense, tá? Porque o Senhor não te respondeu nem com sim, nem com não, talvez com espere, que ele não está te ouvindo. Muito pelo contrário, ele está te ouvindo. E assim como houve um pavor na alma dos discípulos pela morte de Jesus na sexta-feira, no domingo resplandeceu toda a paz novamente, toda a esperança estava viva, então eles poderiam crer no amanhã, porque Jesus vive e reina para todo sempre. Então você pode crer, você pode acreditar, porque Jesus ele vive e reina para todo sempre, e ele chegará sim com a resposta no nome de Jesus. A discussão. Somos capazes de crer que a morte não é o fim? A ressurreição de Jesus mostra que sim. A morte não é o fim. Deus é poderoso para dar vida àquilo que outrora estava morto. Deus é maior que a morte. Amém? Deus não é apenas maior que a morte, mas é maior que qualquer dificuldade que passamos ou enfrentamos. Jesus ele é maior que um laudo médico. Ele é maior que os nossos medos e insegurança. Ele é maior do que o seu momento. Ele é maior que a sua dificuldade. Ele é maior. Ele é maior. Em qualquer momento, algo passageiro que você esteja passando, ele é maior que um câncer. Ele é maior que uma dívida do qual você esteja enfrentando. Ele é maior que uma falência. Ele é maior do que um relacionamento rompido. Ele é maior. Ele é maior, ele é maior do que as suas dificuldades, ele é maior que as suas limitações, ele é maior do que o seu pensar, ele é maior. E ele venceu tudo. Então você em Cristo, você também vencerá tudo nele. E o objetivo vai dizer assim: uma das doutrinas mais importantes para a nossa fé, sem dúvida, é a ressurreição de Cristo. Uma pessoa acreditar nesse ensinamento é o objetivo desse texto. Não tente isso com eloquência humana, somente o Espírito Santo tem esse poder. Então eu quero que vocês abram agora aí em 1 Coríntios, vamos dar uma passeada aí pela Bíblia, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui com isso? Muitas das vezes nós fazemos tantos planos, né? Provérbios vai dizer que o homem pode fazer muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos entender os planos de Deus para nossas vidas. E nossa mente não consegue entender aquilo que Deus nos prometeu, como é que vai fazer, mas a gente começa a fazer um questionamento. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai agir? Olha o meu cenário, olha a minha circunstância. E aí Jesus começa a operar, Jesus começa a realizar, Jesus começa a fazer. E você fala assim: não tinha lógica isso. Mas é isso que o Senhor ele faz. Ele confunde a nossa mente humana. Ele confunde todas as coisas para revelar o poder dele. Então, quando eu e você decidimos piamente confiar no poder de Deus, ele se revela de maneira estrondosa, de maneira maravilhosamente, ele se revela. Nós ficamos surpreendidos, mas Jesus não surpreende com nada, porque ele é Deus. Ele sabe como alegrar o teu coração, ele sabe como te surpreender. Então, quem crê e não somente está crendo no Filho de Deus, mas está crendo naquele poder da ressurreição, na cruz do Calvário, Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto que confunde todas as mentes humanas, confunde doutores. Aí usa você, aí talvez você fale: eu não tenho teologia, eu não tenho estudo, não tenho faculdade, mas ele te usa.
Porque aqueles que são chamados são capacitados pelo Senhor para uma grande obra. Óbvio que você precisa fazer a sua parte. Então, ela está falando que eu preciso fazer teologia. Se você puder, faça. Mas não coloque o teu entendimento apoiado em uma teologia ou em um diploma. Não coloque, não apoie o seu entendimento a isso. É muito pouco, é muito limitado. Mas dependa da graça, da soberania de Deus, que Ele te usará e Ele irá surpreender você. O poder da cruz, do Calvário, o poder da ressurreição, Cristo ressurreto. Ele não veio também somente para... Óbvio que o tema central é que Ele veio para te salvar, a tua alma do inferno, para que você não vá para o inferno. Mas sim, o poder da cruz também é para te surpreender, assim como os discípulos foram surpreendidos no terceiro dia. Na sexta, eles já estavam sem paz. E agora, o que seria deles? No sábado, eles já não tinham mais esperança, porque, enfim, eles achavam que até ele poderia ressuscitar, sabendo que ele tinha ressuscitado a Lázaro, curado tantas outras pessoas. Será que ele não poderia ressuscitar? Então, sábado, os discípulos perderam a esperança. Talvez você esteja assim. Hoje você perdeu a paz. Hoje talvez seja sexta-feira na sua vida, do qual você perdeu a paz. Porque tudo tá um caos e, enfim, não tem como se resolver, a sua paz foi tirada. Amanhã, sábado, tô dando um exemplo, tá, gente? Você perdeu a esperança. Mas glória a Deus, porque o domingo ele vai chegar na sua vida e vai chegar na minha vida em nome de Jesus. O Senhor surpreendeu os discípulos com a ressurreição, por mais que Jesus já tinha falado para eles que a reconstrução do templo ela seria feita em 3 dias. E eles estavam achando que era algo físico, algo palpável, algo que eles poderiam tocar. Mas Jesus estava falando do templo que era ele. E quando Jesus ressuscitou, então eles lembraram da palavra, eles lembraram da promessa. Quando você estiver vivendo o milagre, a promessa, você se lembrará de cada palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Você vai se lembrar daquilo que o Senhor declarou, daquilo que o Senhor anunciou, daquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. Então, fique atento quando você estiver vivendo o milagre, porque o Espírito Santo vai trazer à sua memória tudo aquilo que ele te mostrou, tudo aquilo que ele declarou sobre a sua vida, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém? E agora vamos ver o contexto. Maria Madalena e outras mulheres, João, são alguns dos personagens desse momento histórico. Não foi a primeira ressurreição relatada na Escritura. Temos 7 episódios antes da ressurreição de Cristo. São eles. E eu vou acompanhar aqui com vocês, tá? O filho da viúva de Sarepta, que se encontra... Vamos lá agora lá para o Novo Testamento. 1 Reis, capítulo 17, do 20 ao 23, que é o filho da viúva de Sarepta. E eu vou ler aqui. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 23. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí? Teu filho vive. Então, nós vamos ver alguma das ressurreições, do qual foi operado o milagre de ressurreição antes de Cristo ressuscitar. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, do 32 ao 37, que é o filho da Sunamita. Então, vamos ver aqui, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, do 32 ao 37. E vai dizer assim: chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a Sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: Toma o teu filho.
E veio ela e prostrou-se a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Então, a segunda ressurreição. Segunda Reis, capítulo 13. Vamos ver aqui outra ressurreição que o Senhor operou. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 21. A morte de Eliseu. Então, Segunda Reis, capítulo 13, versículo 21. Olha só. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou os seus pés. Glória a Deus. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Lucas, capítulo 8. Só um momento. Isso, Lucas, capítulo 8. Cadê? Do 40. De Lucas, capítulo 8, 40 ao 56, que vai falar sobre a ressurreição aí também, que Jesus ressuscitou aí a filha de Jairo. Vou ler apenas aí um trechinho, tá? Que vai dizer assim, no capítulo 48. Aliás, 49. Estando ele ainda falando, chegou na casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Aqui nós vemos o Evangelho Sinóticos, né? E nós vemos essa passagem também em Marcos capítulo 5, do 21 ao 43, Mateus 9, 18 ao 26, que é a filha de Jairo. Então, aqui também foi outro milagre que Jesus operou. E aqui vamos ver em João, né, aí muito conhecido, né, eu não vou ler ele, tá? Mas espero que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês acompanhando, que vai falar aí da ressurreição de Lázaro. Então, a ressurreição de Lázaro, tá? O capítulo 11, do qual Jesus ele vai ressuscitar Lázaro. Lázaro já tinha morrido, já passava já 4 dias. Um servo foi avisar Jesus que estava com os seus discípulos e Jesus falou: tudo bem, eu vou lá. E Jesus ele vai chegar no quarto dia para confundir a mente humana, porque na lógica para os judeus ainda poderia haver essa pessoa, ela poderia ressuscitar, essa pessoa poderia reviver ainda no terceiro dia. E Jesus, sabendo disso, Jesus vai chegar no quarto dia para poder confundir a mente humana. E quando Jesus chega, eles vão dizer: mas já cheira mal, né? As suas irmãs vão dizer: mas já cheira mal. E eu creio que o meu irmão ele ressuscitará naquele grande dia. Ela estava falando de coisa ainda futura, mas Jesus já estava falando de algo presente, que ele já iria ressuscitar. Ele iria ressuscitar naquele dia. E elas não estavam crendo ainda. E aí Jesus vai falar: se tu creres, verás a glória de Deus. E Jesus ressuscitou a Lázaro para confundir a mente humana ali de todos. E Lázaro ali voltou a viver para testemunhar o milagre. E em João, capítulo 5... João capítulo 5, 28 ao 29 vai falar da ressurreição dos santos. Então, olha só, do 28 ao 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E não menos importante, óbvio, vamos falar aqui da ressurreição de Jesus, que se encontra em Marcos, capítulo 16, do 1 ao 6. E o texto, né, vai dizer assim, o tema, né, a ressurreição.
E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis que o lugar onde o puseram. Glória a Deus. Então eu não sei aquilo que você está precisando de uma ressurreição, daquilo que você precisa ser ressuscitado, ou talvez a sua vida espiritual, talvez o seu casamento precisa ser ressuscitado por Jesus, talvez sua vida financeira, um sonho talvez que você tenha, talvez girar, talvez um casamento que você espere no Senhor. Você precisa que áreas da sua vida precisa ser ressuscitada. E eu li aqui esses textos aqui para trazer à tua memória que Jesus, ele é fiel para ressuscitar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que já está cheirando mal. Talvez a sua situação chegou no quarto dia e está cheirando mal e talvez você fala, não tem mais jeito, já morreu, já era, eu vou enterrar, não vou falar mais nisso porque eu não quero, porque acabou. Mas Jesus hoje está te lembrando hoje. Eu sou o Deus ressurreto e vou ressuscitar tudo aquilo que você classificou e colocou um ponto final que já estava morto. Enquanto você colocou um ponto final, eu não coloco um ponto final na sua história, eu apenas coloco uma vírgula e te digo, ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ainda há esperança para aquilo que você já enterrou e já intitulou como morto. Ainda há esperança e ainda há vida. Sou eu, o Cristo ressurreto, que posso ressuscitar qualquer coisa na sua vida se você crer em mim. Amém? E a conclusão, ela vai dizer assim: os sinais da ressurreição de Jesus romperam com a desconfiança e o medo das mulheres e dos discípulos. No momento em que avistaram o sepulcro vazio, mesmo sem entender completamente as promessas feitas por Jesus, o discípulo amado creu. E é isso que importa. Ele creu e nós também cremos. Jesus ressuscitou. Então, muitas das vezes, olhamos o nosso cenário de caos, que não condiz com a promessa, porque a promessa nunca vai caber na nossa realidade. A promessa é muito maior que a nossa realidade, com o nosso cenário, com o nosso momento. Ela não adequa, ela não se encaixa dentro do nosso cenário, porque é muito maior. Nós precisamos fazer como os discípulos, lembrar da palavra que Jesus falou, que Jesus declarou, que Jesus profetizou sobre as nossas vidas, lembrar da promessa, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Jesus, quando ele abre a boca, quando ele vai proferir algo, quando ele vai profetizar algo, quando ele vai te fazer promessas, ele não abre a boca dele em vão. Ele não abre a boca dele se ele não for cumprir. Deus, como eu sempre falei aqui, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido algo e não cumpriria? Tudo aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Porém, tem um tempo oportuno, a hora certa, a estação certa, o momento certo para ele operar o milagre. Se ele chega antes, não é milagre. Não é milagre. Mas se ele chega na hora certa, é milagre, todos ficarão assombrosamente espantados com o milagre que Deus irá fazer. E mais, quando você for abençoado, quando você receber a promessa, não é só você que será abençoado. Todos aqueles que estão ao redor vão ficar extasiados e serão abençoados com aquilo que Deus fará na sua vida e por meio de você e através de você. E a aplicação vai dizer assim: aquilo que está morto, só Deus tem poder para ressuscitar. Ele fez isso com o seu Filho para que tivéssemos vida e vida em abundância. O Deus que você serve é o Deus de novos começos, de novas etapas, de novas fases, de ressurreição. E eu tenho vivido isso, novos começos, nova fase, enfim. Creia nisso. Creia que o Filho de Deus está vivo e que você também ressuscitará um dia. A morte não vencerá, pois ela está destruída por Jesus na sua segunda vinda. E eu quero ler aqui para a gente concluir essa devocional em 1 Coríntios. É um dos versículos aqui, um dos temas que eu amo também. 1 Coríntios capítulo 15, 53, versículo 53 ao 55, que diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso
que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, então pare de colocar um ponto final onde Jesus colocou apenas uma vírgula para que você possa viver a ressurreição de todos os seus sonhos, seus planos da sua vida com Jesus. Se você crê em Jesus, se você crê na ressurreição, tudo, nada é impossível para aquele que crê em Jesus. Se você crê, tu verás a glória de Deus sendo manifestada e operada na sua vida. Então, pensa aí, traga a sua memória. O que é que está morto na sua vida? O que é que está morto na sua vida? E pare e pense, o que é que o Senhor não pode operar? O que é que o Senhor não pode fazer o impossível pela sua vida? Tudo Ele pode fazer, tudo Ele faz. Basta você colocar a sua confiança e crer, sem ver, sem talvez o cenário esteja um caos. Mas creia além do seu cenário e diga ao Senhor: eu vou decidir crer, eu me posiciono hoje para crer que o Senhor vai operar no milagre, ainda que o meu cenário esteja adverso, ainda que as minhas situações estejam adversas. Então, você precisa crer, você precisa acreditar para poder viver um milagre estrondoso que Jesus vai manifestar e vai operar. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra que ele está dizendo. Ele venceu a morte. Onde está a morte? Olha só. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Onde está? Jesus ressuscitou. Para Satanás foi como uma alegria ele ver. No primeiro dia que Jesus havia morrido, no segundo dia ele não ressuscitou, eles já estavam fazendo festa no inferno, estavam fazendo barulho de vitória. Mas para a derrota de Satanás ao terceiro dia, glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou para frustrar todos os planos malignos, para quebrar todos os planos malignos de Satanás, para que Jesus pudesse nos dar vida a uma humanidade totalmente pecadora, corrompida. Jesus ressuscitou, então ainda há esperança. Continue crendo. Jesus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Jesus é fiel para mudar todo o quadro, todo o cenário, toda circunstância adversa. Ele é fiel, ele é teu advogado fiel, ele é teu pai, ele é teu pastor, ele não te deixa, ele não te abandona. Foi isso que ele prometeu, que ele jamais nos deixaria. E ele não te deixa, em nenhum momento ele não te abandona. Nos seus momentos, nos seus piores momentos, seus momentos de aflição, de desespero, de angústia, ele não te deixa. Assim como nos seus maiores momentos de alegria, de ápice de alegria, ele também não te deixa. Então creia nisso. O que é que na sua vida precisa ser ressuscitado? Jesus tem poder de ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. E a aplicação final, tem algumas perguntinhas para sua reflexão e meditação que diz assim: você é capaz de engrandecer a Deus neste momento devido à ressurreição de Jesus? Consegue compreender que o poder de Deus não tem limites? Você crê nisso, que o poder de Deus não tem limites? A nossa mente, a nossa consciência, ela é limitada, mas Deus, ele não tem limites para operar um milagre dele. Se ele quiser, ele faz hoje, se ele não quiser, ele não faz. Ele é Deus, ele opera quando ele quer e na hora que ele quer, mas não coloque, não limite o poder de Deus dentro de uma caixinha. Não enquadre Jesus dentro da sua realidade, porque ele é fora da sua realidade. Entende que a ressurreição de Jesus garante a você uma vida eterna ao lado de Deus? Você vive a realidade da ressurreição no seu dia a dia? 5. Quais são os sonhos, os planos? Quais são os sonhos ou planos que Deus precisa ressuscitar em sua vida? Pense nisso. Quais são os planos ou sonhos que Deus precisa ressuscitar na sua vida? E faça aí, dobre o seu joelho aí nesse momento. E mediante essa palavra aqui que foi declarada e foi profetizada sobre a sua vida, dobre o seu joelho e fala: Senhor, tem áreas da minha vida que precisam ser ressuscitadas, Pai. E fale, declare aquilo que precisa ser ressuscitado. Se é seu casamento, se é a sua comunhão dentro da sua casa com a sua família, se é a saúde, se é uma vida financeira, uma vida sentimental, se é uma esterilidade que você tem vivido, coloque agora, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor e fala as áreas que estão estéreis, as áreas que precisam ser ressuscitadas, e Ele irá ressuscitar. Ele faz aquela que é estéril ser mãe de filhos. Então entregue ao Senhor.
Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Se você crê que ele ressuscitou dos mortos, nada é impossível para Deus operar na sua vida. Nada é impossível. Tudo, Senhor, ele pode ressuscitar aquilo que já estava morto na sua vida. Então, creia nisso, receba essa palavra e compartilhe. As muitas vidas que precisam de uma ressurreição e precisam viver uma ressurreição nos seus planos, nos seus sonhos e em áreas das vidas que talvez vocês já até mesmo enterraram. Envia esse devocional e compartilhe essa palavra. Seja um profeta, seja aquele que será a resposta para ressuscitar áreas de outras vidas que já foram mortas e sepultadas em nome de Jesus. Porque Deus, ele é fiel. Assim como ele ressuscitou, ele tem todo o poder para ressuscitar tudo aquilo que está morto na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana aí abençoada e espero vocês aqui, se assim Deus me permitir, na próxima segunda-feira com mais um devocional para edificar e alimentar a nossa alma e ressuscitar a nossa alma nele, sabendo que ele ressuscitou. Por isso nós podemos crer e ter esperança sobre o nosso amanhã. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.